Border Collie, afinal de contas, o que é esse comportamento de pastoreio? Por que ele é tão recorrente do cachorro Border Collie ficar pastoreando carro, ficar pastoreando moto, ou skatista, ou o que quer que seja? Vamos falar desse assunto. Nesse vídeo eu vou te explicar os fundamentos por trás, o conceito por trás do pastoreio, explicar por que muitos Border Collie, independente da genética, podem e provavelmente mostrarão esse comportamento de pastorear veículo e coisas que não são boi, não são gado. E a ideia desse vídeo surgiu porque eu postei lá o resultado de um aluno, o resultado parcial de um aluno do curso, o melhor tutor do mundo, que chegou comigo para conversar e tal, começou a acompanhar meus vídeos, e a Zezinha, a cachorrinha dele, o Border Collie, estava pastoreando o carro, o passeio estava realmente bem difícil, começamos um trabalho de acompanhamento através do curso, e aí eu fui passando para o tutor as prioridades de treino dele, aí depois ele postou o vídeo para mim, falou, pô, olha que legal e tudo mais, eu fui, postei nos stories, aí um monte de gente falou, cara, o meu cachorro, meu Border Collie também pastoreia moto, também pastoreia carro, não sei se tem jeito, então tem jeito, vou te explicar aqui, né, como faz, o porquê que acontece e tá explicado então o porquê que eu tô fazendo mais um vídeo de Border Collie. E esse vídeo é para você que tem curiosidade sobre o tema e tá aqui para aprender alguma coisa. Se você é dessas pessoas que já sabe de tudo, que o Kleber só fala groselha, você tá no seu direito de assistir, mas você não tem que assistir para depois ficar falando que eu falo groselha, porque o que eu vou te falar aqui tem fundamento científico. Então assista por sua conta e risco, não venha falar mal depois só porque contradiz aquilo que você já sabe e tá cansado de saber, e outros adestradores falam que não sei o que lá, e que é o contrário do que eu tô falando. Segue os caras aí, tá tudo certo. Agora, se você tá curioso, tá curiosa para entender, vem comigo aí que a gente vai bater um papo, vou te explicar então o que você precisa saber a respeito do comportamento de pastoreio de Border Collie com veículos, como que a gente atenua, quais as origens, e bora lá então, já se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando chegarem novos vídeos de Border Collie ou de outro cachorro, né? Border Collie também é cachorro, já dá o joinha aí se esse vídeo faz sentido para você. Então vamos lá, qual que é a grande ideia aqui? Vou te explicar o passo a passo, depois vou te explicar as consequências de não aplicar esse passo a passo. Meu, todo cachorro que a gente pega, todo cachorro adestrador positivo, tem sempre aquela luta com o veterinário. E aí a primeira questão então, né, para você entender o porquê do problema, acontece o seguinte: o primeiro conflito acontece quando o tutora traz o cachorrinho para casa, e aí leva no veterinário, pro veterinário dá as vacinas, aí o veterinário fala para não sair com o cachorro até terminar o protocolo de vacinação. E aí começa o problema. Por quê? Porque é até os 4 meses que o cérebro do cachorro está aberto a experimentar e conhecer as coisas do mundo. Então tem cachorro que chega com 60 dias, tem cachorro que chega com 75, com 49, com quase 60 dias. E aí vai cumprir o protocolo de vacinação, terminar em casa com os tutores, ou continuar aquilo que já teve início enquanto estava com o canil. Beleza. Então, partindo do pressuposto de que esse cachorro teve que ficar em casa, né, até 4, 5 meses, mais ou menos, que é quando termina o protocolo de vacinação, a gente tem que assumir que esse cachorro não viu as coisas do mundo, né? O que ele não vê, então, a partir dos 4 meses, aquilo que ele não teve acesso, que ele não gerou informação para o cérebro dele saber que existe, tende a gerar medo, insegurança. Ponto até aqui? Então, isso é científico, isso é validado, não sou eu que estou inventando, não sou eu que coloquei da minha cabeça que vou falar uma coisa qualquer lá para as pessoas acreditarem em mim. Isso é cientificamente comprovado. E aí nos 4 meses acontece a primeira fase neurológica do medo, que é quando o cachorro submetido a estímulos novos, a experiências novas, ele tende a mostrar o comportamento de medo. E o comportamento de medo, ele tem origem, digamos assim, no cérebro reptiliano, que é um cérebro mais ancestral, o primeiro cérebro, né, do sistema nervoso, do sistema neurológico como um todo. Qual é o papel do sistema do cérebro reptiliano? É promover a resposta de luta, de fuga ou de paralisação. Luta, né, porque isso me incomoda, eu preciso resolver e tirar esse negócio da minha frente. Fuga, porque isso me incomoda, isso me causa medo, aversão, e eu não sei como resolver, eu vou sair fora, não quero nem saber. E paralisação, tipo, cara, não sei o que é isso, deixa eu ficar parado aqui para ver se a situação se desenrola sem eu ter que tomar nenhuma atitude. Então são essas as 3 premissas do cérebro reptiliano. Então beleza, então até os 4 meses, tem que expor, não expôs, tudo que for informação nova vai dar tilt no cérebro do cachorro, vai acionar intensamente o cérebro reptiliano, e uma dessas 3 probabilidades aí, que é papel do cérebro reptiliano em comunicação com a amígdala, com o sistema límbico, com a camada do córtex, que é a camada cognitiva, vamos chamar assim, né, que é a camada de comportamento, de consciência, simplificando a conversa. Ponto. E aí por que então outros cachorros, se são todos cachorros, não mostram com tanta recorrência, ou tendem a não mostrar o comportamento de pastoreio com tanta recorrência? Aí entra a questão genética. Qual é o papel
papel da genética modular comportamentos que foram selecionados por vontade humana ao longo de gerações até refinar, ter o que a gente chama hoje de raças. Cada raça tem a sua probabilidade comportamental. Raramente você vai ver um Lhasa, um Shih Tzu, um Akita fazendo um bom trabalho de pastoreio, sequer fazendo trabalho de pastoreio. Então a carga genética tende a modular a resposta comportamental desse indivíduo diante de estímulos que são novos. Calma que a gente já vai refinar a conversa. Antes de refinar a conversa, o que é o comportamento de pastoreio? Ele é uma fração, comportamento de pastoreio é uma fração do comportamento de caça e predação que animais na natureza, animais selvagens, precisam desenvolver na sua plenitude, na sua completude, melhor dizendo, para que eles tenham sucesso na caça e na predação, para que eles consigam sobreviver num ambiente altamente hostil. Então, o pastoreio é uma fração desse leque de comportamentos de caça e predação. Beleza? Tranquilo até aqui? E uma coisa importante a respeito do comportamento de pastoreio é que é um comportamento que produz sensação de controle. Coisas que se movem, que me geram uma carga emocional e daqui a pouquinho quem é do fã-clube contra tio Kleber já vai ficar pistola. Então, estímulos que geram um desconforto interno, uma sensação de insegurança, tendem a produzir nesse indivíduo, com a tendência do pastoreio, o comportamento de pastorear, porque pastorear traz a sensação de controle. E controlar as coisas, controlar recursos, garante homeostase, equilíbrio das experiências internas. Então olha só que louco, vamos definir um pouquinho mais de conceito aqui, o vídeo vai ficar longo. Homeostase, grosso modo, é o corpo, cérebro do cara, regulando o que está acontecendo dentro do corpo do cérebro do cara. Então algo gerou uma sensação de aversão, uma sensação de insegurança. Ninguém gosta de se sentir inseguro. Ninguém gosta de ficar imerso junto com coisas que são ameaçadoras, junto com coisas que geram aversão. Então, para que esse indivíduo volte a experimentar o seu ponto de equilíbrio, a homeostase age, regulando hormônio, regulando atividade neurológica, regulando o comportamento, para que esse indivíduo produza o comportamento esperado, para que essa homeostase volte ao seu equilíbrio original, ao padrão desse indivíduo. E agora, por que eu falei que a galera que é contra tio Kleber vai ficar pistola? E eu não tô cutucando ninguém, eu só tô falando para você saber que essas coisas acontecem, né? Você tá chegando aqui pela primeira vez, você não tem ideia da enxurrada de comentário que vai... Vou te matar, que você fala mal de Border Collie. Cara, não falei mal de Border Collie nunca na vida. Então, tá muito na cabeça de cada um, mas vamos lá. Por que a galera vai ficar pistola? Porque eu já falei que Border Collie é um cachorro medroso. E aí, não, vieram pra mim e falaram, não, cachorro pastoreia gado, como é que ele é medroso? Aí é que tá. Aí que tá a ideia do conhecimento raso, né? O conhecimento superficial, a informação que me satisfaz. A informação que te satisfaz não necessariamente vai te dar a profundidade de conhecimento necessário para educar um cachorro dessa raça. Qual que é o grande lance? Lembra que eu falei dos 4 meses? A partir dos 4 meses, tudo que é novo gera aversão, gera medo, gera uma maior ativação do cérebro reptiliano que produz comportamento de fuga, de luta ou de paralisação. Qual é o comportamento diante do medo de um Border Collie? Comportamento de luta. Porém, é uma luta fracionada, que foi o outro conceito que eu te expliquei. Pastorear é uma fração do comportamento completo de caça e predação. E aí, então, quando o indivíduo se depara com um veículo que ele não sabe o que é, porque ele nunca viu, se ele tem essa genética tendenciosa ao pastoreio, aquilo gera medo, porque é desconhecido, e diante do medo, a genética vai ajudar esse cara a se autorregular, buscar trazer de volta a homeostase, o equilíbrio da homeostase. Então, a origem do comportamento de pastorear, de sair catando carro, de sair catando skatista, moto, bicicleta, está exatamente nesse medo de coisas desconhecidas. Claro, existe a ressalva de que, às vezes, acontece do cara ter sido exposto antes dos 4 meses, porém, não foi o suficiente para que não gerasse medo. E aí é que entra a questão da individualidade, né? Que a gente fala de raça é um grupo de cães, mas não dá para falar que todos os indivíduos serão assim ou serão assado. Existe a questão da individualidade, as experiências de vida, as experiências com os irmãos, experiência com a família que trouxe o cachorro para casa, enfim, uma série de coisas do ambiente que vão influenciar para o positivo ou para o negativo todo tipo de comportamento e de traços de personalidade. E aí, se você ainda não está convencido de que é o medo que gera o comportamento do pastoreio, pensa na seguinte situação: qual foi o seu comportamento durante o isolamento social? Provavelmente você comeu mais do que você está acostumado, né? O que acontece que faz a gente ir para a geladeira quando a gente está inseguro, quando a gente está no momento de tensão, proibido de fazer as nossas atividades do dia a dia, de tocar a nossa rotina como ela é ou como ela deveria ser? Isso gera no nosso cérebro, de uma maneira inconsciente, você não precisa parar e pensar sobre isso, essa sensação de insegurança, de ameaça à própria vida, que foi o isolamento social, o negócio do vírus aí, né? Então, essa sensação de insegurança, de ameaça à própria vida, nosso cérebro buscou regular, trazendo o comportamento de ir para a geladeira e comer. Catar a primeira coisa, tapioca com mortadela. Por quê? Porque comer
sobreviver atende a uma necessidade básica de quê? De sobreviver, né? Um ambiente que virou hostil de uma hora para outra, ninguém sabia lidar, era altamente inseguro, informações super contraditórias, ninguém sabia como é que funcionava a parada, ninguém sabia se ia ter vacina, ninguém sabia se era para usar ou não era para usar máscara, muito desencontro de informação, um pânico geral. O que gerou em você? Insegurança. Insegurança combatida, cada um combateu de um jeito, né? Tô pegando o exemplo da comida porque, né, é um exemplo que acho que todo mundo consegue entender. Então vou lá, como tende a gerar produção de dopamina na minha cabeça, né? Meu cérebro, as vias dopaminérgicas do cérebro são acionadas, gera dopamina, gera motivação para fazer outras coisas. Que outras coisas? Outras coisas da tua vida, né? Teu cérebro entende naquele momento que você comeu, estava me sentindo ameaçado, comi um Doritos e agora eu tô me sentindo um pouquinho melhor, porque o Doritos é altamente estimulante das vias dopaminérgicas, porque a tapioca com mortadela tem gordura pra caramba, de baixa qualidade, mas tem, e é altamente estimulante das vias dopaminérgicas e por aí vai. Então beleza, traçado esse paralelo, voltemos então para o cachorro, né? O indivíduo vê lá um bicho que ele nunca viu, ônibus, e aquilo gera a sensação de insegurança. Insegurança relacionada ao medo faz o quê? Aciona na carga genética do cara o comportamento mais tendencioso da raça por seleção genética para lidar com o que é desconhecido, com o que gera aversão, com o que gera medo. E aí esse comportamento traz a sensação de controle para o indivíduo que controla coisas que são nada mais são do que recursos, né? Um boi, você está ligado, geneticamente é um recurso que representa comida, né? Então representa comida, só que o cachorro não tem comportamento completo de caça e predação, então ele para só no pastoreio. Então a genética dele foi modulada para parar no comportamento de pastoreio. Deu vazão à genética? Conseguiu ir lá e controlar o movimento? Conseguiu ir lá e controlar o recurso, o negócio que se mexia e que agora parou de se mexer? Isso traz acionamento das vias dopaminérgicas no cérebro, traz satisfação, traz saciedade e traz motivação para voltar a fazer quando esse estímulo voltar a se movimentar. Então, no final das contas, o comportamento de controle ele acaba sendo positivo, é o que a gente fala de que a gente é ciência, né? Cientista que estuda comportamento de cães, cientista que estuda comportamento de ser humano. O medo, quando ele pode ser controlado, é algo que as pessoas gostam de experimentar. Montanha-russa, filme de terror, pastorear bicho, né? Aí no caso o cachorro. Então, esse medo que produz um comportamento e esse comportamento aciona as vias dopaminérgicas é um comportamento de alta probabilidade de ocorrência. E ele não está relacionado com a sensação de ameaça. Então agora que o cara controla o negócio que estava se movendo, ele tem a plena consciência, ou a plena certeza, vamos chamar assim, de que o comportamento dele é capaz de produzir um resultado favorável internamente. Só que, entenda, ameaça e medo são coisas completamente diferentes. Se esse boi vier para cima dele, provavelmente o que esse cachorro vai fazer, esse boi veículo, é paralisar ou fugir. Ele não vai para cima do bicho, carro, ônibus, bicicleta, o que quer que seja. Por quê? Porque isso vai de fato anular, digamos assim, a influência genética do comportamento de pastoreio. Então vamos lá, vou repetir essa informação de uma forma diferente. Se sentir ameaçado não é algo desejado por ninguém, por nenhum bicho vivo. Nem eu, nem você gostamos de nos sentir ameaçados. Vide isolamento social, começo da pandemia. Ninguém gostou disso. Todo mundo, no entanto, a maioria das pessoas, suponho, desenvolveu comportamentos para atenuar os efeitos dessa insegurança. Ameaça e medo são coisas completamente diferentes. Sensação de ameaça, sensação de medo são coisas completamente diferentes. Embora no cérebro as coisas não aconteçam de maneira isolada. O indivíduo pode se sentir ameaçado e com medo ao mesmo tempo. Ameaça a minha integridade física, medo daquilo que eu não sei o que é. São coisas diferentes. Então, na personalidade, que é uma herança genética, né? Literalmente falando, personalidade do cachorro é herança genética, o comportamento que ele produz está muito relacionado com a profundidade da emoção. Se ele se sentir ameaçado, dificilmente ele vai pastorear. Agora, se ele sente medo e ele acredita, ou sente, ou tem essa genética de pastoreio mais forte, ele tenderá a produzir o comportamento de pastoreio. Então beleza, qual que é o grande lance aqui de todo esse conteúdo para você entender? Como que a gente faz o cachorro parar de tentar pastorear? Primeira coisa é dessensibilizar, mostrar as coisas aos poucos para esse cara e de repente, dependendo do estágio emocional que esse cachorrinho tá, voltar para estaca zero. Tirar o passeio e começar a fazer passeio controlado, passeio em um ambiente que ele consegue performar da maneira que é mais adequada e evoluir aos poucos, né? Então, dessensibiliza o estímulo, trabalha a condução de coleira e guia, ajuda esse cachorro a desenvolver um comportamento alternativo àquele impulso de pastoreio. E aí a terceira etapa, juntando dessensibilização com comportamento alternativo, é mostrar para esse cachorro que aquele estímulo que se movimenta, o veículo, o ônibus, a Kombi, o que quer que seja, não está relacionado com o comportamento que ele produz. Então sim, muito provavelmente ele vai se sentir ameaçado. Se você já viu em algum momento um vídeo de treino de cachorro aprendendo a não pastorear veículo, e o veículo, por exemplo, subiu uma guia, como aconteceu
aconteceu com um caso que eu tô atendendo? O cachorro tava lá tentando pastorear o veículo que tava estacionando, só que o motorista era meio barbeirão, ele subiu a guia. Quando ele subiu a guia, a van fez um movimento totalmente diferente e imprevisível. Nesse momento, o cachorro recuou. Ele deu uma travada, acionou mais ativamente, mais intensamente o cérebro reptiliano, a parte de paralisação, e aí o veículo voltou a se movimentar no padrão que ele já estava acostumado, e aí ele voltou a tentar pastorear esse veículo. Então essa sensação de ameaça muito provavelmente vai ser difícil, né, de eliminar do conhecimento desse cachorro em 100%. Provavelmente ele vai passar por essa sensação de ameaça. Mas o processo de dessensibilização, somado com o comportamento alternativo que vem sendo trabalhado diante da utilização de coleira e guia, vai fazer esse indivíduo experimentar essa sensação de ameaça de uma forma que ele consegue processar internamente, que ele consegue não dar vazão ao ímpeto do pastoreio e que ele consegue voltar a operar naquele comportamento que vinha sendo ensinado para ele em ambiente controlado. E aí como é que faz então essa parte da dessensibilização? Pô, pega alguém que tem carro, ou você que tem carro, marido, mulher aí, pega o cachorrinho, coleira e guia, vai trabalhar perto dos carros parados no estacionamento, alguém vai, dá a partida no carro, desliga o carro, dá a partida no carro, desliga o carro, dá a partida no carro, desliga o carro, vai trabalhar a dessensibilização, essa exposição que é positiva, gradual e controlada, voltando a recompensar o comportamento que vinha sendo mostrado, comportamento alternativo, de andar pertinho do tutor, de fazer um contato visual, de se for na direção do bicho que se mexe, que faz barulho, voltar rapidamente para o tutor para ser recompensado, para que ocorra essa ativação das vias dopaminérgicas através dessa modificação de comportamento. E aí vai mostrar para esse cachorro a distância segura, uma distância que ele consegue operar sem dar início ao comportamento de pastoreio, vai começar alguém a manobrar esse carro e esse cachorro vai começar a tentar pastorear, né? Se tentar com muito ímpeto já está errado, mas se ele só der vazão e imediatamente voltar a operar no comportamento que vinha sendo ensinado, então a gente está conseguindo algum progresso. E assim, aos poucos, a gente vai fazer esse cachorrinho entender que veículos se movem, eles param, e parar ou se movimentar não é uma consequência direta do comportamento que ele está mostrando. E aí é que está o ponto. Esse cachorro precisa voltar a se sentir seguro diante daquele estímulo, e é por isso que a dessensibilização é importante, porque se não for dessensibilizado, o cara não vai deixar de se sentir ameaçado e o comportamento de pastoreio não vai perder a sua influência. Então a gente mostra para esse cara, de uma maneira positiva, gradual, controlada, aos poucos, respeitando o timing de treino, respeitando a fase emocional que ele tá, que as coisas acontecem independente do comportamento que ele dá vazão. E que além disso tudo, ainda existe um comportamento alternativo que traz essa sensação de segurança, de controle, de confiança, traz essa ativação das vias dopaminérgicas e das vias serotoninérgicas. Essa é difícil de falar, hein? Que a serotonina é o hormônio da felicidade, né? A gente vai trabalhar entendendo como é que funciona o cérebro desse cachorro nessa fase de vida que ele tá atravessando. E aí, por isso que eu comecei o vídeo falando de tem que expor de maneira positiva, gradual, controlada e saudável esse cachorrinho até os 4 meses de vida, né? E aí é outro vídeo eu falo a respeito disso. Para quê? Para que diminua a probabilidade da incidência desse comportamento de pastoreio. Se ele nunca viu, aumenta as chances de comportamento de pastoreio. Ele nunca viu os bichos se mexendo na rua aí. Se ele já viu, do dia que ele chegou até os 4 meses, 60 dias até os 4 meses, a gente diminui a probabilidade desse comportamento acontecer, né? Então não tem 100% de certeza, não tem 100% de acerto. Não é um bolo, né? Eu vivo dizendo isso, cachorro não é bolo. Você mistura as coisas lá e sai sempre o mesmo resultado ou muito próximo daquele resultado esperado. Tem 1 milhão de variáveis que podem influenciar. Então vamos lá, resumo da ópera. Comportamento de pastoreio, ele tem a sua origem na sensação de medo, na percepção de ameaça e na crença, digamos assim, na crença genética, vamos falar assim só para usar as palavras que a gente usou aqui ao longo do vídeo, de que o comportamento que esse cachorro sabe desempenhar traz a sensação de controle e traz de volta o equilíbrio interno para ele. Então sensação de controle, que nada mais é do que uma tentativa de atenuar os medos, inseguranças e sensações externas de ameaça. Kleber, e como é que fica então os boi, né? O cachorro que pastoreia boi? Então, aí é que tá. Muitos desses filhotes que ficaram no canil, eles provavelmente não viram o que é o gado de verdade. Porque se eles tivessem visto, eles saberiam diferenciar, né, por histórico de repetição, por histórico de visualização, o que é um boi, o que é uma vaca, o que é o gado, do que é um veículo que faz um barulho completamente diferente. Provavelmente, se ele não for exposto, ainda assim tenderá ao comportamento de pastoreio, né, se ele não for exposto até os 4 meses. Mas se ele for exposto até os 4 meses e ele teve a experiência de visualizar, entender os bichos grandes se movimentando, então o cérebro dele tem mais opções para encaixar essas informações que são novas. Tem mais, vamos dizer assim, mãozinhas, né, que são os neurônios para encaixar as informações novas. Então aqui, aquilo lá é boi, aquilo lá é cabra, aquilo lá é não sei o que, vai encaixando aqui nas mãozinhas. Isso aqui é outra coisa, não sei o que é. Pode gerar insegurança? Pode gerar medo? Pode, né? Mas isso aqui não é isso aqui, e isso aqui não é isso aqui. Então fica um pouco mais fácil, ainda que o comportamento do pastoreio tenha início, um pouco mais fácil se esse cachorro já teve o aprendizado prévio. Esse vídeo fez sentido para você? Eu sei que é uma conversa
bem louca, uma conversa que tem vários conceitos complexos e num vídeo de, 20 minutos, que já é bastante, ainda falta abordar um monte de outros conceitos para poder aprofundar aqui e te dar um maior entendimento. Esse vídeo fez sentido? Você curtiu? Se quiser saber mais, vem conhecer, vem se tornar aluno vitalício do melhor tutor do mundo. Lá você vai poder trocar ideia diretamente comigo nas nossas lives, nossos encontros mensais. Tem todo um conteúdo estruturado para você do dia que seu cachorrinho chegar até 1 ano e meio, que é quando ocorre a maturidade emocional, se consolidam as experiências comportamentais e emocionais desse cachorro. Tem módulos sobre personalidade, né, as personalidades mais prováveis no leque de possibilidades dos cães. Enfim, é um curso bem completo para você entender de fato como é que funciona a cabeça do seu cachorro, se relacionar bem com ele, saber treinar o que precisa ser treinado para que ele seja o cachorro que você espera que ele seja. E além disso tudo, não é um curso específico para Border Collie, porque se eu falar que é específico para Border Collie, o que acontece é que eu limito o número de alunos que vão entrar. Quem tem Golden, quem tem Jack, quem tem Shih Tzu não entra, né? E aí eu tenho que fazer o quê? Aumentar ou dobrar o preço do curso. Então é um curso que é para todo tipo de cachorro nascido aqui no planeta Terra, e lá vai ter um monte de tutor de Border Collie que entendeu que o curso é também para Border Collie ou para cachorro. Se fizer sentido para você, o link tá na descrição, eu te espero lá e a gente se encontra por aí ou no próximo vídeo. Um abraço e até mais.